Saudamos todos os profissionais da química e de outras áreas e a nossa sociedade. Eu me chamo Eduardo Borgo, sou presidente do Conselho Regional de Química do Estado do Paraná. E quero comunicar que durante esta semana teremos 4 palestras no Conselho Regional de Química, palestras de extrema qualidade para todos os profissionais do Brasil. Nós estaremos comemorando no dia 18 de junho o Dia Nacional do Químico. Teremos 4 palestras, nessa semana para enaltecer os profissionais da área da química e de outras áreas. Aguardo vocês nas palestras. Saudamos todos aqueles que estão nos assistindo agora e dando continuidade à nossa programação do Dia do Químico. Eu me chamo Eduardo Borgo, sou presidente do Conselho Regional de Química do Estado do Paraná e tenho o prazer de apresentar para vocês o nosso palestrante desta noite, o Dr. Marcos Antônio Berton, químico pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica. E o tema de hoje é a importância da química na inovação industrial do Brasil. Então, com vocês, professor Berton. Presidente Borgo, é uma honra estar aqui no Conselho Regional de Química para contribuir com a palestra para a Semana dos Químicos. Então, como o Eduardo Borgo falou, eu trabalho no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, que fica localizado em Curitiba, e ele é de eletroquímica porque o estado do Paraná ele tem uma vocação eletroquímica, então ele tem muitas indústrias de galvanoplastia, tem muitas indústrias de baterias, muitas indústrias de tintas também. Na sequência, eu vou passar um vídeo que vai apresentar um pouco sobre o que é a dinâmica da indústria do Paraná. A indústria evoluiu e tem hoje um papel significativo no desenvolvimento da sociedade. E o Senai vem acompanhando todas as suas transformações, auxiliando o sistema FIEP na missão de fortalecer a indústria de uma forma competitiva e sustentável. Tudo isso acontece por meio do nosso ecossistema de inovação, formado por múltiplas frentes. Com base em diversas cidades do Paraná, os Institutos Senai de Tecnologia e Inovação trazem equipamentos de ponta e profissionais renomados em busca de soluções tangíveis para empresas e indústrias. Com a classificação de prontidão da tecnologia mais alta, ou seja, com tecnologias que são dominadas ou têm aplicações já existentes, os Institutos Senai de Tecnologia em Celulose e Papel, Construção Civil, Madeira e Mobiliário, Meio Ambiente e Química, Metal Mecânica e Tecnologia da Informação e Comunicação garantem a qualidade a partir de ensaios, serviços de metrologia, certificação e PDI com TRL mais alta. Em contrapartida, os Institutos Senai de Inovação em Eletroquímica e Engenharia de Estruturas possuem uma classificação de prontidão da tecnologia mais baixa, o que positivamente significa que são soluções que estão rompendo a fronteira do conhecimento por meio de soluções em pesquisa aplicada. Já o Hub de IA é um ambiente que possibilita a aplicação da inteligência artificial na indústria de forma mais acessível, pois atua com as famosas provas de conceito. Após a aprovação dos protótipos, os projetos evoluem para os institutos e as empresas. E o futuro também tem as portas abertas no Habitat Senai, uma unidade de negócio que proporciona consultorias e a conexão com startups e diferentes atores do ecossistema da inovação. Impulsionando a captação de recursos, é um ambiente onde grandes corporações encontram e fomentam a inovação aberta. Além de estimular a competitividade e a criação de novos negócios, as entregas do Senai tornam os processos mais ágeis e rentáveis, democratizando o conceito de tecnologia e inovação para indústrias de todos os portes, ajudando a desenvolver nossa economia e a preservar o planeta. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Maravilha, então, como vocês puderam observar no vídeo, tem muita inovação sendo feita para a indústria nacional em vários
para vários setores industriais também. E a química vai estar presente. Eu vou mostrar nesse slide para vocês, que mostra o mapa do Brasil, onde nós temos espalhados em vários estados brasileiros, são 27 institutos Senai de inovação, cada um com uma vocação mais focada aí na questão das habilidades e competências do seu estado. Então, no caso da química, nós temos a Instituto Senai de Inovação em Química Verde no Rio de Janeiro, temos de polímeros no Rio Grande do Sul, como falei anteriormente aqui no Paraná, eletroquímica, temos em Mato Grosso também a parte de biomassa. Então, vocês podem observar que a química está amplamente aí sendo espalhada ao todo o Brasil, quando se trata não só de tecnologia, mas também de inovação. E a grande pergunta é por que foram criados esses institutos de Senai de inovação no Brasil? Foi justamente porque nos últimos 40 e poucos anos, a indústria, o produto interno bruto da indústria no Brasil vem diminuindo ano a ano. Por que vem diminuindo ano a ano? Porque a maior parte dessas indústrias, eu diria talvez aí mais de 90%, são indústrias de base familiar, ou seja, são aqueles empreendedores, né, os empresários que montaram a sua indústria, mas não conseguem acompanhar a inovação que vem acelerando, né, e crescendo exponencialmente no mundo. Principalmente começou com a nanotecnologia e depois agora, mais recentemente, aí, na questão aí dos nanotubos de carbono, grafeno, ou seja, muita coisa que vem acontecendo e é difícil fazer inovação numa indústria de pequeno porte. Por isso, então, para transformar essa indústria brasileira, né, também que ela seja competitiva, inovadora, não só a nível nacional, mas também como a nível internacional, é para isso, então, que os Institutos Senai de Inovação foram criados para dar esse suporte à indústria brasileira, ou à indústria baseada aqui no Brasil. Da mesma forma, foram criados, né, os Institutos Senai de Tecnologia, mas como vocês viram no vídeo anterior, é mais a parte de metrologia, né, já trabalha com produtos prontos só para validar e certificar para as indústrias. Aqui no estado do Paraná tem um ecossistema de inovação aí do sistema FIEP, como foi passado anteriormente. Nós temos aqui, além dos Institutos Senai de Tecnologia e de Inovação, como foi comentado, também temos aqui um centro de mobilidade sustentável e inteligente, onde há formação de recursos humanos para veículos híbridos e elétricos, que são os veículos que estão chegando aqui no Brasil, né? Inclusive a indústria nacional ainda não tem essa fabricação nacional. Vai começar a produzir a partir dos investimentos de mais de 90 bilhões anunciados aí no mês anterior. Nós também temos aqui espalhados pelo estado do Paraná centros, Instituto Senai de Inovação e Tecnologia de papel e celulose, de madeira e mobiliário, de tecnologia e informação, da Hub de Inteligência Artificial, de construção civil e também aí o mais recente no setor agro, que fica na região oeste do estado. Queria falar um pouco mais do Instituto para mostrar também que a gente está uma coisa espontânea que acontece no Instituto, né, onde tem muita diversidade, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje no Instituto, mais de 50%, a maioria, né, dos nossos colaboradores, seja bolsistas ou seja funcionários, eles são mulheres, né? Então nós temos uma diversidade muito grande aí na questão aí dos pesquisadores que tocam todos esses projetos de inovação. Nós temos projetos não só desenvolvidos no Brasil, mas também projetos binacionais, né? Projetos Brasil-Portugal, Brasil-Alemanha, Brasil-Suécia, e temos projetos aí rodando e executando aí em diversas frentes, né? Como eu comentei anteriormente, lá para atender diversos segmentos industriais. Não importa se é automotivo, se é o setor agro, vocês vão ver para frente algumas desses exemplos. E no Instituto nós temos 3 principais áreas de atuação, sempre sendo demandadas pelo setor industrial. Uma delas aí é a que a gente chama de Smart Energy. Nessa área de Smart Energy, nós desenvolvemos soluções tecnológicas para o setor industrial em baterias, qualquer tecnologia de baterias que vocês possam imaginar, seja baterias de íons lítios, seja baterias de chumbo ácido, baterias de fluxo redox, supercapacitores, capacitores, microbaterias, células a combustível e também a questão do hidrogênio, muito tocada ultimamente pela questão da descarbonização. E temos uma outra área que também dá suporte à área de energia, mas também é uma área independente, que é a chamada Smart Materials. Na área de Smart Materials, há um desenvolvimento de novos materiais à base de grafeno, materiais à base de nanotubos de carbono, outros derivados de carbono, trabalhando muito para o setor agro, inclusive, para fazer revestimentos, né, de fertilizantes,
revestimentos, encapsulamento de bactérias, encapsulamento de fungo, para melhorar e aumentar a produtividade do setor agro. Assim como também no setor da indústria, seja da indústria automotiva, seja da indústria pesada como mineração, como a indústria de petróleo, né, e óleo e gás, então onde os sistemas de pintura são extremamente, sofrem muito com a corrosão. Então nós desenvolvemos também novas tecnologias para prolongar a vida útil desses revestimentos e, consequentemente, diminuir a frequência das manutenções. São só alguns exemplos que estou passando para vocês, mas depois eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes. E uma terceira área que é chamada área de Smart Biosensors. Nessa área são desenvolvidos todos os tipos de biosensor que vocês possam imaginar. Biosensor para a saúde humana, para a saúde animal, também para bioprocessos industriais, mas também são desenvolvidos sensores ópticos, sensores cerâmicos, para determinar temperatura, determinar umidade, todos os tipos de monitoramento aí que há uma necessidade para o setor industrial. Eu vou falar um pouquinho mais da área de materiais, tá? Na área de materiais, então, ela se divide, ela tem as suas competências e tem as suas áreas de serviço e as suas áreas de atuação. Ela está muito ligada pela infraestrutura que nós temos no Instituto e também pelas competências. As competências vão desde pessoas, obviamente, nós temos que ter um capital humano, um capital intelectual, são pessoas de alto nível, então pessoas doutores, pessoas pós-doutorados, temos engenheiros, temos químicos, muitos químicos, a maioria dos pesquisadores no Instituto de Eletroquímica são químicos, mas nós temos físicos também, temos biólogos, temos farmacêuticos, porque nós atendemos uma diversidade muito grande de segmentos industriais que também exigem uma competência, né, e uma formação específica para aquela determinada área. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que nós atuamos, para vocês verem como a química está presente na inovação industrial. Nós atuamos aqui, alguns exemplos de cases de projetos que nós já fizemos, né? Revestimentos inteligentes, que são chamados os Smart Coating, ou seja, você tem uma superfície pintada, vamos imaginar aí um veículo, né? Onde você tem um veículo que tem todo um esquema de pintura sobre a chapa metálica e de repente vem e há um risco nesse veículo. Imagine alguém está manobrando, né? Encosta o para-choque no outro veículo e riscou o para-choque, então danificou ali a pintura. Então nós já desenvolvemos uma solução tecnológica para uma indústria automotiva aqui do Brasil, onde você encapsula a tinta e quando há esse risco, rompe-se a cápsula, libera a tinta e há uma regeneração da superfície. E também encapsulamos outros ingredientes ativos, como resina, como endurecedor, que quando essas cápsulas se rompem, então libera a resina, libera o endurecedor e regenera também a superfície. Então tem várias tecnologias de revestimento e vários também estímulos responsivos. Esse que eu comentei é uma pressão, né? Foi uma pressão atuada aí sobre as cápsulas. Mas pode ser temperatura, pode ser pH, né? Pode ser outro tipo de estímulo responsivo, tá ok? Também temos superfícies, né, que nós fazemos revestimento de superfície, principalmente aqui o exemplo é um painel fotovoltaico. Um painel fotovoltaico é um dispositivo que converte energia solar em energia elétrica e para ele ter a sua máxima eficiência, então essa superfície tem que estar sempre limpa. Então o procedimento e o protocolo para manter essa superfície limpa é você lavar essa superfície aí pelo menos uma vez por mês, com água e sabão, né? Tem lá um protocolo aí bem específico. Mas nós também desenvolvemos aí um revestimento com uma indústria aqui do Paraná, onde você aplica esse revestimento sobre essa placa fotovoltaica e você não precisa lavar, porque ela é anti-sujidade. Inclusive, como você não precisa lavar, então naquele período de um mês lá que você ficou sem lavar, então vai perdendo rendimento. Enquanto que com essa superfície pintada usando nanotecnologia, né, você consegue manter essa superfície com baixa sujidade e você aumenta a produtividade e aumenta a geração de energia comparativamente para um sistema pintado com água e sabão. Então, como eu comentei anteriormente, nós fazemos o encapsulamento ou também microencapsulação, né, de micro-organismos para o setor agro. Esse foi só um exemplo que eu coloquei para a gente aumentar a produtividade. Nós podemos fazer encapsulamento também de fertilizantes para você aumentar em 20%, 30%, 50%, por exemplo, a produtividade da soja, sem você ter que aumentar o espaço da área de cultivo. E nesse slide que está passando agora, aí vocês verem também a aplicação de microencapsulamento de ingredientes ativos para a área de saúde. Então nós temos ali um adesivo, né, que você aplica sobre a pele, já com ingrediente ativo para atuar, para acelerar aí a recuperação
do dano causado na pele. Às vezes tem produtos que você passa na pele que ele não tem uma coloração muito agradável do ponto de vista estético, né? Então o paciente se sente até um pouco incomodado, achando que está piorando, na realidade está melhorando, mas também a gente trabalha também mudando a coloração, mantendo o mesmo ingrediente ativo para que o paciente também tenha, do ponto de vista psicológico, aí, uma cura mais acelerada também. Como eu falei dos fertilizantes, temos aqui a síntese de nutrientes nitrogenados sintéticos, a recuperação de nutrientes de esgoto. Então, por exemplo, toda a água que nós tomamos aí é uma água tratada, mas também ela gera resíduo, e esse resíduo é um lodo. E desse lodo nós também fazemos a extração de nutrientes que podem ser utilizados aí no setor agro. Quais são esses nutrientes? Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então também essa área de Smart Materials trabalha também nessa questão aí de tratamento de resíduos, nesse caso de resíduos aí do setor de água, né? Também fazemos a microencapsulação de fertilizantes organominerais para liberação lenta, ou seja, imagine você que você vai aplicar um fertilizante no setor agro e aí você teria que aplicar um outro fertilizante já depois de 15 dias para aumentar a produtividade e o crescimento da planta. Então você pode colocar todos esses ingredientes numa cápsula, você encapsular e fazer com que essa liberação ocorra ao longo desse período, sem você precisar voltar novamente à lavoura, ou seja, economizando em mão de obra, né, e acelerando aí o crescimento da planta. Agora, gente, eu vou passar um pouco aí falando rapidamente também da área de biosensores, né? Também da mesma forma como a área de materiais, tem a área de serviços, ou seja, temos equipamentos dedicados a desenvolver inovação tecnológica para biosensores e sensores em geral. E claro, temos as competências, ou seja, são pessoas formadas com alta capacidade para poder desenvolver sempre junto com a indústria. Todos os projetos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Inovação Eletroquímica são sempre para a indústria e em conjunto com a indústria. Aqui são alguns exemplos de biosensores inteligentes, né? Já com algumas tecnologias. Temos aqui as embalagens inteligentes. Imagine que o Brasil hoje já exporta, por exemplo, frutas para a Europa. E os compradores dessas frutas lá na Europa, eles querem saber, por exemplo, se a manga que foi acondicionada numa caixa de papelão, ao longo, desde que ela foi embalada até o recebimento lá na Europa, se ela teve toda a variação da temperatura dentro dos padrões internacionais, ou seja, temperatura e umidade. Então, nós, junto com a indústria de papel e celulose, desenvolvemos sensores inteligentes que conseguem fazer essa medição ao longo desse período todo da temperatura e da umidade. Quando chega lá, ela é checada, então é validada a fruta que chegou lá na Europa. Esse é um exemplo de um projeto interessante, que foi um projeto binacional. É um projeto com a indústria brasileira e com o nosso instituto, e também com uma indústria, essa indústria foi lá da Suécia, né, e junto com o instituto lá da Suécia. Então, um projeto binacional. Vocês entenderem que a química da indústria brasileira, ela transpassa as porteiras do Brasil, né? Então, quando você trabalha numa indústria química, né, você não trabalha só para a indústria química no Brasil, mas também para uma indústria química global. Mesmo porque hoje a demanda não é só local, a demanda de todos os produtos são demandas globais. Aqui é um sensor, um slide que mostra aqui, né, também um case de sensor de gás, né, de emissões industriais. Então, as indústrias hoje, né, tem toda aquela questão da pegada de carbono, então elas têm que mostrar, usando também inovações da própria indústria, de que elas têm que reduzir as suas emissões dos gases de efeito estufa, principalmente aí os gases, por exemplo, aí o CO2. Então, também a gente desenvolve sensores de CO2 para colocar justamente nos processos industriais para garantir que essas emissões estão sendo minimizadas em função das adequações e das inovações feitas pela própria indústria. Aqui são algumas questões aí na parte de emissões veiculares, assim como a indústria também tem aquela questão da pegada de carbono aí para os veículos. Então, enquanto os veículos não são 100% elétricos, você vai ter os híbridos que também emitem, né? E também tem os veículos que nós usamos, em maioria hoje, que são 100% a combustão, né? Então, esses veículos eles também emitem, mas as indústrias elas precisam saber quanto está emitindo. Então, hoje os veículos não têm essa medição ao longo da sua vida útil, né? Ou seja, quando o carro é novo, emite menos, quando o carro vai ficando mais velho, vai emitindo mais, mas ninguém faz essa medição. Então, aí nós também temos desenvolvido, junto com a indústria automotiva, sensores de emissões veiculares para que
faça esse monitoramento ao longo da vida útil do veículo, para o motorista saber que na medida que vai aumentando o nível de emissão, ele teria que fazer aí a sua manutenção do veículo, principalmente na questão da troca do catalisador do veículo. Como eu já falei anteriormente, nas embalagens inteligentes, né? Essa aqui é novamente um exemplo, não precisamos repetir aqui, tá? Então podemos integrar os sensores na embalagem, são sensores extremamente finos, né? Praticamente mais finos do que uma folha de papel, então não agrega peso, por exemplo, as embalagens são bastante interessantes. Nesta área de Smart Biosensors também são desenvolvidos aí sensores aí com foco nas doenças respiratórias, né? Principalmente na questão hospitalar, mas também na questão da indústria para a segurança dos trabalhadores. E também, não só na segurança dos trabalhadores, né, ou seja, segurança da saúde humana, mas também na segurança alimentar. Então nós também fazemos o monitoramento de micro-organismos aí na área do setor agro. Esse exemplo que está no slide aí foi desenvolvido, foi um dos primeiros projetos do Instituto. Imagina que tem os criadores, né, de aves, né, para o abate. Em geral, as aves aí vão para o abate em torno de 42 a 45 dias, dependendo aí do crescimento e da ração que ela consome. Mas na fase inicial, são os pintinhos, né? Na medida que vai fazendo esse acompanhamento desse aviário, sempre morre um ou dois lá por dia, né, durante esses 40 e poucos dias. Estamos falando de aviários aí de 20, 26 mil, 30 mil franguinhos, né, sendo crescidos. E aí, então, quando morre um franguinho lá, você tem que saber do que ele morreu. Se morreu por estresse, isso na maioria dos casos é por estresse, ou foi por uma infecção. E essa infecção, em geral, é causada por uma proteína aí no estômago do franguinho. Então, nós desenvolvemos com uma startup aqui de Paraná também, é um sensor de diagnóstico rápido, ou seja, quando você chega lá no aviário, você vê um franguinho morto, você tira uma gota de sangue dele, coloca no sensor e você já identifica em 5 minutos se foi por infecção, né, por aquela proteína ou não. Então, se for positivo, automaticamente, já imediatamente você aciona e coloca o medicamento para fazer a cura, né, e não perder toda a população dos pintinhos no aviário. E também naquela questão que comentei anteriormente, um pouco ali na questão do hospitalar. O hospitalar é um ambiente, claro, que quando a gente vai para lá, é para receber todo o atendimento, né, e curar as nossas doenças, mas também é um ambiente propício, né, para a gente pegar outras doenças que a gente não entrou, né, no hospital. Então a gente também tem sensores justamente para detectar aí e garantir que esse ambiente hospitalar esteja bem controlado, né, para a saúde aí do paciente. E na área de energia, que é a última área que eu vou apresentar para vocês, que é a Smart Energy, né? As competências aqui, então, envolvem muitos engenheiros, muitos químicos, eletroquímicos de formação e também equipamentos de última geração, né? Como foi colocado na apresentação no vídeo lá, para poder atender toda essa demanda industrial de projetos, seja projetos em baterias e outros mais. Esse aqui é um slide que mostra a primeira planta pilota de produção de baterias de íons lítio. Essas baterias que são utilizadas nos veículos elétricos, né, e nos híbridos também, que muita gente já tem utilizado aqui no Brasil e vem utilizando, vem comprando cada vez mais. Então essas baterias hoje são fabricadas somente lá, não existe essa fábrica no Brasil, então basicamente as principais fábricas estão na Ásia, mas também tem fábricas na Europa e nos Estados Unidos. Mas nós temos aqui em Curitiba aqui, a primeira planta piloto de produção de baterias, em escala de laboratório. Então isso nós já sabemos fazer uma bateria, isso é uma coisa boa. E fruto dessa planta piloto e de uma divulgação muito grande, né, e dos fomentos também que tem ajudado a gente a desenvolver esse projeto de inovação com a indústria, nós fizemos uma aliança com 27 empresas, né, de grande porte, médio porte, pequeno porte, para termos aqui a primeira unidade piloto pré-industrial de produção de células de íons lítio para veículos elétricos. Também serve para outras aplicações, mas o projeto é focado aí para os veículos. Então nós temos aqui, vamos fazer baterias aqui em Curitiba de íons lítio, tamanho real, as mesmas que são utilizadas nos veículos. Por quê? Nós precisamos ter esse domínio tecnológico de como podemos fazer a fabricação e também desenvolver toda a cadeia de valor. A cadeia de valor passa desde a mineração, que é a transformação do minério em metais, a transformação do minério em compostos químicos, o refino desses compostos químicos, depois a produção dos componentes e a produção das baterias. Então, gente, como você pode ver aqui tem muita química envolvida, mas muita química mesmo. Tem o eletrólito, né? Tem a parte do separador, que é um polímero, pode ser polietileno, polipropileno,
nós temos toda a questão dos materiais ativos, que são os grafites, que são os óxidos, ou seja, tem muita química envolvida. Então, sem a química, gente, vocês podem ter certeza, é difícil fazer inovação, a indústria mundial crescer sem a química. Então, a química está presente em todos os setores industriais. E aqui um exemplo, né, muito grande da química aplicada aí no caso das baterias, que vai atender diversos setores industriais. Esse, então, é uma parceria com 27 empresas, a parceria também com outros institutos de inovação, como o CPQD, que fica em Campinas, o Instituto Senai de Inovação e Sistemas Embarcados, que fica em Florianópolis, o Instituto Lactec, que fica em Curitiba, e o CETEM, que é o Centro de Tecnologia de Mineração, que fica no Rio de Janeiro. Falando um pouco mais aí da área de Smart Energy, posso falar um pouco aqui também dos laboratórios, né? Nós temos um laboratório de eletromobilidade. Nesse laboratório de eletromobilidade nós temos equipamentos, por exemplo, o dinamômetro para veículos elétricos. Quando você coloca o carro elétrico em cima desse equipamento, isso faz todos os testes de rodagem numa subida, numa descida, numa frenagem, você consegue uma potência maior, com uma potência menor, e olhando sempre para o ponto de vista da bateria, como que essa bateria se comporta, né, nesse regime, né, dos distintos regimes da mobilidade do veículo elétrico, porque no Brasil você tem, por exemplo, Curitiba tem uma parte plana, mas também tem uma parte alta, uma parte baixa, vai em Minas Gerais, então o cenário é bem diferente, lá muitas ruas muito íngremes, então você tem que colocar todas essas variáveis, esses parâmetros, para você poder fazer o dimensionamento, né, e a adequação correta e a segurança da bateria, porque quando a bateria esquenta, ela tem um limite para esquentar, e quando esfria também tem um limite que ela esfria até manter o seu desempenho ótimo. Também trabalhamos, né, e aqui tem muita química envolvida, esse é um exemplo muito bacana, né, de uma indústria nacional, que é a CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Ela é o maior produtor de nióbio do mundo e ela detém mais de 84% do mercado de nióbio mundial também. Então ela desenvolve muitos projetos de inovação, mundo afora, no Brasil inclusive, e no Brasil também ela investe em projetos de inovação em baterias com o Instituto Senai de Inovação e Eletroquímica, no qual nós desenvolvemos novos compostos de nióbio, né, para aplicação em baterias. Então eles já desenvolveram, por exemplo, um composto que vai ser, que é usado na bateria produzida pela Toshiba, onde os ônibus urbanos 100% elétricos vão ser recarregados em apenas 15 minutos. Isso graças a material à base de nióbio. Então aqui, gente, tem muita química envolvida, muita química mesmo. Temos o alumínio também. O alumínio, embora não seja a própria química, que tem muita coisa da metalurgia, né? Mas na bateria de lítio você usa uma folha de alumínio, similar àquela folha de alumínio que a gente usa na cozinha, nas nossas casas, né? Claro, um pouquinho diferente a espessura, um pouquinho diferente a propriedade de adesão. Então nós também desenvolvemos aí toda a questão, desenvolvemos o alumínio para baterias, para os coletores de corrente das baterias, onde ele é usado para você colocar o material ativo aí que confere aí a química da bateria, seja a química LFP, lítio ferro fosfato, seja a química NMC, que é níquel, manganês, cobalto. Vejam, gente, estou falando um monte de elementos químicos da tabela periódica. Então vejam, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a química, aqui fica bem evidente, né, quanto química tem aqui nesse desenvolvimento, nessas inovações. Veja aqui um outro exemplo também, a gente pensa só em produzir os compostos, né? Mas também a questão aí, depois que os compostos são produzidos, a gente já usou, né? E o fim de vida deles? Então, quando você chega no fim de vida desses compostos, e aqui um exemplo também das baterias, da área de Smart Energy aqui do Instituto, também tem a parte da reciclagem. E aí na verdade, tem três maneiras de reciclar. Tem aquela que é pirólise, que é você queimar, mas essa não é muito atrativa porque emite bastante emissões, aí vai contra tudo que nós estamos aí discutindo na questão da descarbonização. E você tem outros dois métodos, né? Outro método que é ainda muito incipiente, né? Que é a questão de você usar bactérias para fazer toda a degradação desses compostos químicos presentes nas baterias, ou um outro processo que é o processo mais industrial, que é o processo da hidrometalurgia, onde se faz a lixiviação desses compostos. E aí, gente, é muita química envolvida também, muito interessante isso daí. Esse aqui nós desenvolvemos um projeto com a BMW e a Tupi. Esse projeto aqui, provavelmente, daqui vai sair então uma grande indústria de reciclagens de baterias de lítio aí no Brasil. E agora, gente, vou passar um videozinho para vocês, falando um pouco também numa questão bastante interessante, que é o Parque Tecnológico da Indústria, que está sendo implementado aqui no Sistema FIEP em Curitiba.
Inovar é dar os primeiros passos em busca de direções desconhecidas. É acelerar o que parece não sair do lugar. Inovar é mudar a rota de todas as nossas certezas. É fazer a roda girar no sentido contrário. É seguir em frente, mesmo quando o resto do mundo parece caminhar para trás. Inovar é uma jornada em busca de novos percursos. E essa jornada pode ter início no Parque Tecnológico da Indústria, um complexo científico-tecnológico impulsionado pelo Senai Paraná, que tem como sede o campus da Indústria Sistema FIEP, que por meio de todas as suas soluções, parcerias e infraestrutura, estimula mentes que movem o amanhã. E o Paraná, um dos maiores polos automotivos do Brasil, como também um grande incentivador da produção e do uso de veículos movidos a energia limpa, tem um papel importante nessa iniciativa. Além de abrigar montadoras globais, o estado tem Curitiba como sua capital, uma das cidades mais inteligentes do planeta, referência em preservação do meio ambiente e planejamento urbano. O perfeito ecossistema de inovação para receber um parque tecnológico voltado para a mobilidade sustentável, que busca promover uma economia mais verde, melhorar a eficiência de transportes individuais e coletivos, aumentar a segurança e a acessibilidade de diversas gerações, como também realizar uma mudança significativa nas ruas e no dia a dia de cada cidadão. O Parque Tecnológico da Indústria é muito mais que um espaço de conexão, de crescimento econômico, de geração de novos empregos ou de grandes oportunidades de negócios. É um movimento pelo futuro das pessoas, das indústrias e de todos os caminhos que temos pela frente. Senai, tecnologia e inovação para a transformação da sociedade. Como vocês puderam ver, gente, então a química está muito envolvida. Esse vídeo aí do Parque Tecnológico é bastante interessante, porque vocês que são químicos, vocês podem ter duas vertentes, né? Você pode ir para uma indústria trabalhar como empregado, né, na indústria química, ou indústrias que usam muito aí a questão do conhecimento dos químicos, ou também você pode ser um empresário, desenvolver soluções tecnológicas, né, para atender as demandas de outras indústrias que estão sempre solicitando. E o Parque Tecnológico é um ambiente onde, se você pretende ter esse caráter de empreendedorismo, você pode ser uma startup e essa startup pode ser alocada dentro desse parque tecnológico. Estamos aqui para ajudar a indústria nacional. Esse é o papel e a missão do Instituto Senai de Inovação e do Senai como um todo, né? Ajudar a indústria e, como vocês puderam ver, a presença da química, não tem como fugir da química. Então, quem pensa em fugir da química não tem como, né? Porque a química está presente em todos os setores industriais. E todos os setores industriais, para crescer, sempre vai precisar de uma parcela de ajuda da química. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a brilhante palestra, né, sobre a eletroquímica. Lembrando que eu iniciei a minha vida profissional aos 8 anos de idade trabalhando com eletroquímica, né? E sempre aprendi que a resultante dessa reação é o hidrogênio e o oxigênio. Então a minha pergunta é, você fala tanto do hidrogênio verde, do hidrogênio, mas o que você tem a me dizer sobre o destino do oxigênio? Muito bem colocado. O pessoal sempre tem o foco no hidrogênio e esquece o subproduto, que é tão nobre quanto o hidrogênio, porque o oxigênio é o que nós estamos precisando, né? Então, a partir do momento que você aumenta a concentração de CO2 na atmosfera devido dos gases de efeito estufa, você há um desequilíbrio dessa química no ar. Então, quando você também gera hidrogênio, você está gerando o oxigênio, então isso permite você balancear um pouco essa química na atmosfera. Então tá. Pergunta número 2, né? Temos aí as novas tecnologias que estão encaminhando para o setor de nanotecnologia. Então nós temos derivados de alguns metais, né? Que esses metais, por exemplo, o titânio, o alumínio, o carbono. Então eu gostaria que você me contasse assim, qual é o caminho? É o grafeno
é o derivado do silício, que são os silanos, qual que está tendo mais atividade a nível mundial? Perfeito. A nível mundial, tudo depende da aplicação. Então, se você pensar que hoje o maior segmento industrial do mundo é o setor automotivo, ele que determina quais são os principais elementos, né, a nível global. Então, hoje, se fala muito nos elementos químicos presentes nas baterias dos veículos elétricos. Aí estamos falando do magnésio, estamos falando do manganês, estamos falando do cobalto, estamos falando do níquel, estamos falando do ferro, estamos falando do grafeno, estamos falando do lítio e também estamos falando do grafite. O grafite é um material à base de carbono, né? Então, hoje, o maior produtor de grafite para baterias é a China. Então, existe uma demanda de grafite muito grande a nível global. Só que, gente, o grafite é o nome. Para uma dada aplicação, esse grafite tem que ter algumas características para aquela dada aplicação. E aí que vem a inovação. Então, para você transformar um grafite comum num grafite para aplicação em baterias, ele passa por 17 processos industriais, do processo mais convencional. Tem processos mais recentes que passam por 14. Então, tudo vai depender, presidente Borgo, de qual é a aplicação. Você tocou num outro assunto, do titânio. O titânio tem uma aplicação bastante estratégica a nível de defesa, porque é um elemento de transição, chamado elemento de válvula, no sentido seguinte, que você, quando você faz eletroquímica, você faz o pico da oxidação, e quando você vai fazer a redução, você não vê nem o pico de redução, porque a redução está depois do hidrogênio, assim como o nióbio. Então, são elementos bastante nobres do ponto de vista de algumas aplicações industriais. O nióbio, por exemplo, você não mencionou o nióbio, mas nióbio, todos os veículos no mundo que passam no crash test, que é aquele da batida, que ganha estrelinha de 5 estrelas, é porque contém nióbio na composição do aço, que confere uma maior resistência ao impacto. Tá? Mas também tem agora um titanato de nióbio, que foi desenvolvido recentemente pela CBMM, que, como comentei anteriormente, vai permitir os ônibus, né, serem recarregados em menos de 15 minutos. Então, assim, tudo depende da aplicação. Nós pensarmos, você tocou na questão dos silanos. Os silanos é muito usado aí em líquidos, né, para impermeabilizantes, porque ele confere uma propriedade na superfície, onde se transforma uma superfície que ela é hidrofílica, ou seja, molha essa superfície, numa superfície hidrofóbica, onde pode molhar, ou seja, você pode jogar uma gota de água, uma chuva lá, e não vai molhar a superfície. Então, dependendo da aplicação, aí tem um material que é mais estratégico ou não. Um outro exemplo que eu gostaria de aproveitar, dar aqui, presidente Borgo, que é o das baterias para o sistema start-stop. É uma bateria de chumbo ácido convencional, né? Você tem a placa positiva, né, que tem lá os sulfatos tetrabásicos, você tem a placa negativa, você tem os aditivos, etc. Para você ter uma propriedade, para que a bateria funcione no regime do veículo start-stop, aquele que quando você freia, né, você para o veículo desliga, e quando você solta o freio ele religa, então é uma dinâmica muito grande, um consumo muito grande de energia e uma exigência muito grande da bateria. Para você, essa bateria teria que durar no veículo, pelo menos nesse regime, pelo menos 2 anos, que seria garantido do fabricante, e a bateria convencional não consegue manter esses 2 anos de vida útil. Mas quando você muda a placa negativa, você coloca traços, veja gente, o que eu estou dizendo, são traços, pequeníssimas quantidades de grafeno, você já confere a propriedade da bateria, para que ela dure esses 2 anos. Então, muito vai depender de qual é a aplicação, e aí, claro, qual que é a química, qual que é o elemento mais apropriado, ou, melhor dizendo, qual que é o composto químico mais apropriado para aquela aplicação. Bem, vou fazer uma afirmação e depois uma pergunta. Nós temos no estado do Paraná praticamente 5 indústrias de grande porte no caráter automotivo. A Volvo, a Volkswagen, a Renault, a DAF e a fabricante Case New Holland, né, que fabrica colheitadeiras. E ao longo desses anos nós temos visto a alteração da chaparia. Primeiramente, a Companhia Siderúrgica Nacional tem feito chapas com dimensional diferente, para que no momento da estampagem destas peças, você tenha a mesma espessura da chapa, para que você tenha a resistência mecânica.
Então o Paraná é um pioneiro pela CSN, está aqui, ela já aplica nessa placa um revestimento chamado Galvalume, que é uma liga de alumínio com zinco, o que deixa essa peça resistente à corrosão já a partir da fabricação da chapa. E depois também tivemos a Renault, que foi pioneira em vez de fazer paralamas de aço, começou a fazer paralamas de plásticos, né? Então, o que nós tivemos aí? Tivemos uma sinergia, né, de novidades tecnológicas, aonde o peso do veículo foi reduzido de 1.500 quilos para 1.100 quilos, proporcionando uma economia de combustível, né, e de emissões gasosas. Quais são as novidades que nós temos agora de plásticos de nova geração, né, e de chapas de nova geração? O que será dos nossos carros do futuro? Serão plásticos metálicos, né, ou apenas o motor que será metálico? Perfeito. Existem várias soluções, né? Cada fabricante, cada montadora, cada classe de veículos são diferenciados justamente pelos materiais que são utilizados. Então, os veículos mais de luxo, então eles usam materiais mais refinados, portanto, também aumenta o seu preço final aí para o consumidor. Na questão dos plásticos, você comentou muito bem, né? Foi uma iniciativa muito inteligente, a Renault realmente foi protagonista nessa história, é uma empresa aqui do estado do Paraná. Mas também tem polímeros, né? Onde você agrega cargas, hoje já você consegue reduzir mais ainda o peso, inclusive, dos polímeros, você colocando microesferas de vidro, né? Ou seja, são esferas ocas que permitem então você fazer um preenchimento desses polímeros que aumenta a resistência impacto, a resistência mecânica e dando um menor peso ainda nessa massa. Acreditamos que essa inserção dessas microesferas de vidro deve ser uma tendência aí, não só no setor automotivo, mas também no setor da indústria em geral que utiliza os seus plásticos. E também aqueles polímeros, né, que são utilizados aí onde eles têm um efeito de memória, onde se você bater e ele sofre uma conformação, depois de um certo tempo ele volta na sua forma original. Então tem muitas soluções, muitas inovações, né, que já foram desenvolvidas e algumas estão sendo desenvolvidas. As que são desenvolvidas ainda vão ser implementadas, ou algumas já foram implementadas, mas esse é o caminho natural das coisas. Ou seja, o mais importante também, né, presidente Borgo, é entender que quando você fala em polímeros, você falou também nas ligas, ou seja, são elementos químicos, ou seja, a química, não importa qual que é o setor industrial, a química está sempre presente. Isso eu sempre gosto de reforçar, porque como eu sou químico, né, então eu tenho que puxar, né, a brasa para a minha sardinha. Bem, eu queria dizer que ambos somos químicos, né, e trabalhamos em prol da indústria, né, não só para o Paraná, mas para o Brasil. Então, em nome do Conselho Regional de Química do Estado do Paraná, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a brilhante apresentação, as brilhantes respostas e as brilhantes perguntas que virão automaticamente para o Conselho Regional de Química. Nós daremos todas as respostas para todos os interessados, independente de qualquer formação. Pode ser químico, engenheiro mecânico, pode ser engenheiro eletricista, nós estaremos à disposição. Então, é a sua vez de dizer boa noite aos nossos ouvintes. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil essas palestras. Agradeço aí ao presidente Borgo aí pela oportunidade de eu poder compartilhar um pouco do meu conhecimento de químico, né, e também como pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. E fica o convite também para vocês, né, fazer essas perguntas e assim que a gente tiver disponibilidade, a gente vai respondendo e tentando tirar a dúvida de vocês. Foi um prazer enorme. Obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço em nome do Conselho Regional de Química e boa noite a todos.